Olá, pessoal! Eu sou Dani Almeida, aqui do canal da Doar, e hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso bloco de sistema urinário. Referente, então, ao nosso tema de aula hoje é aspectos histológicos dos rins. Se você não conferiu a aula anterior, referente à histologia dos néfrons e ductos coletores, clica ali no card para ter uma noção básica para a gente estar abordando agora essa parte do rim de uma forma geral. Então, o objetivo, pessoal, da nossa aula hoje vai ser explorar a anatomia microscópica dos rins, identificando aqui as regiões desses rins, né? E quais são os componentes histológicos presentes em cada uma dessas regiões. Então, vem aqui comigo para a gente estar explorando cada partezinha deste rim. Então, primeiro, dá uma olhada nessa figura esquemática, né? Do lado do Guyton e Hall, de um rim. E vamos comparar as estruturas aqui presentes com essa imagem histológica de um rim. Então, primeiro, o que é que a gente tem que notar? O rim, ele tem um formato de feijãozinho. Normal, né? Vários órgãos do nosso corpo têm esse formato. Então, o rim não podia ser, né? E aí, a gente tem aqui uma linha tracejada que está nos delimitando a região de córtex do rim, que é essa área mais periférica do rim, e essa parte mais interna do rim, que é a região medular do rim. Um néfron também foi representado aqui. Isso para nos lembrar, nos remeter de que tem partes do néfron que vão ficar posicionadas, localizadas na região cortical, e outras partes específicas do néfron vão ficar bem localizadas nessa região medular. Pronto, então vamos lá. Se eu for observar nessa imagem aqui, ó, a área de córtex do rim, ele é essa parte mais fortemente corada de roxo. Enquanto que a parte medular interna é a parte mais fracamente corada. Sendo que, se vocês repararem, na medula, aqui nessa imagem, a gente observa que tem umas estruturas que parecem cones, que parecem pirâmides. E a isso a gente dá o nome de pirâmide renal, que ela tem uma coloração, porém um pouco mais clara do que esse tecido cortical. Então, se eu for olhar aqui na imagem, ó, a pirâmide renal é este cone, essa pirâmide que eu estou observando aqui, que é um pouquinho mais claro. Aqui, ó, tenho a outra pirâmide renal. Aqui, ó, tenho a outra pirâmide renal. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, 3 pirâmides renais, certo? Então, ela fica localizada na medula do rim. E a gente pode considerar que ela representa um lobo do rim, tá? Então, a pirâmide e o tecido cortical adjacente a ela, nós vamos considerar de lobo renal. A propósito, dá uma olhada aqui. Se eu comentei que aqui por fora era o córtex renal, veja que esse mesmo tecido do córtex, ele está adentrando na medula, tá? De fato, isso acontece. E a isso, esse tecido cortical que está adentrando na medula, nós vamos chamar de coluna renal. E colunas renais e pirâmide renal é esse conjunto todo, a gente acaba chamando de lobo, tá? Então, eu tenho aqui um lobo, um outro lobo, um outro lobo, certo? E depois eu mostro os lóbulos renais. Também é de se observar que o ápice da pirâmide renal, dá uma olhada aqui no ápice da pirâmide renal, eu tô vendo, pelo menos nessa imagem aqui, ó, uma fendazinha, parece que é uma fenda, né? O que é isso? Aqui, gente, bem nessa imagem, eu tô observando que o finzinho do túbulo urinífero, né, o ducto coletor, ele desemboca no ápice da pirâmide do rim, que a gente vai chamar isso aqui, ó, de papila renal. Então, dá uma olhada aqui nesse néfron, ó, e aí temos um ducto coletor aqui, e ele desemboca no ápice da pirâmide. Aqui, essa região onde desembocam ductos coletores, eu vou chamar de papila renal. E uma vez que o fluido tubular saiu do ducto coletor e chegou nessa região da papila, nós já podemos chamar esse fluido de urina. E aí, esta urina que foi formada aqui no rim, ela vai adentrar aqui neste início do sistema de condução da urina, que já começa desde dentro do rim. Que a gente pode observar aqui, ó, nós vamos chamar esse sistema condutor inicial aqui da urina, dentro do rim, de cálice menor. Ah, por que cálice menor, Dani? Porque, dá uma observada nessa imagem aqui, ó. Observa esse espaço branco acompanhando esta pirâmide renal. Se eu olhar bem aqui também, ó,
tem um aspecto que parece de cálice mesmo, né? Isso tá abraçando aqui essa pirâmide renal e fica com um formato assim, meio parecendo um cálice, tá? Então, acabou que foi chamada de cálice menor. E dos cálices menores, veja que a urina depois vai ser conduzida para esta área maior aqui, que nós vamos chamar de cálice maior, tá? Então, cálice menor, deles vem aqui, ó, para cálices maiores, que vão ser conduzidas essa urina depois, né, para a papila renal, que é esta área aqui. Para a pelve renal, que é esta área aqui, mais dilatada do sistema condutor de urina dentro do rim. E da pelve renal, veja que ele é contínuo com quem? Com o ureter, e do ureter ele vai para a bexiga, onde posteriormente essa urina vai ser expelida, né, através do processo de micção. Maravilha. Então, estou observando aqui cálice menor, esse espaço branco aqui. Dos cálices menores, conduzimos para cálices maiores, que conduzimos para a pelve renal, e da pelve vamos para o ureter. Observe que o ureter, a pelve do ureter, a gente vai sair do rim através desta fenda aqui, que é o que nós chamamos de hilo renal, tá? E é através do hilo também que vasos sanguíneos vão adentrar aqui nessa região, né, do rim. Também vão sair, né, vasos arteriais entram, vasos venosos saem, fibras nervosas também adentram por aqui, tá? Nessa região dessa fenda que é o hilo renal. E, por fim, o que a gente também observa ainda nessa imagem, que o rim, ele é completamente recoberto aqui, ó, por cápsula, por um tecido conjuntivo denso, né, que recobre, que nós chamamos de cápsula. Internamente, para quem tiver curiosidade, esse tecido super pálido, que está aqui dando estruturação, né, para as estruturas que adentraram aqui na região da medula do rim, nós vamos chamar isso aqui de tecido conjuntivo, que é o tecido, né, de estruturação que faz um arcabouço aqui para sustentar essas estruturas internamente na medula renal, certo? Então, vamos adiante agora. Agora, vamos destacar o que tem na região de córtex e o que tem na região de medula, né? Que estruturas dos túbulos uriníferos, enfim, outras estruturas, podem estar presentes em cada uma dessas áreas. Então, nesta imagenzinha, gente, é um pedacinho de um corte aí do parênquima renal, que a gente pode encontrar o quê? Delimitar o córtex da medula. Como é que eu sei que aqui é córtex e medula? Por alguns pontos, alguns marcos. Que marcos são esses? Primeiro, dá uma olhada aqui em vasos arterial e venoso que estão aqui na base, ó, desta pirâmide deste rim, tá? Estes vasos aqui, nós damos o nome de vasos arqueados. Então, nós temos artérias arqueadas e veias arqueadas. E, interessantemente, ele forma justamente essa junção córtico-medular. Dá uma olhada aqui que nessa região do córtex eu encontro partes do néfron, tá? Que é bem tortuosa, bem glomerulosa, digamos assim. Eu encontro os corpúsculos renais, que aqui eu consigo ver mais por conta do glomérulo que está presente, né? Aqui, ó, o corpúsculo renal. E eu consigo visualizar também, ó, o sistema de túbulos contorcidos deste néfron. Túbulos proximais e túbulos distais. Eu encontro aqui nesta região de córtex. Enquanto que, se a gente for reparar, na região da pirâmide renal, o que é que eu vejo? Que as estruturas aqui presentes são muito retilíneas, muito paralelas, muito organizadas, a nível de sentido, né, de orientação. Parece que as estruturas são paralelas. Então, eu vejo que alguns vasos bem retos, que inclusive eu acabo chamando de vasos retos mesmo, tá? A maioria deles. Eu consigo visualizar o quê? Ó, partes da alça de Henle, tá? Tem parte da alça de Henle aqui, tá? No córtex também, mas no geral a maioria encontra-se bem aqui adentro na parte da pirâmide renal. Vasos retos, alça de Henle, e eu observo, ó, ducto coletor. Principalmente as porções mais calibrosas desse ducto coletor. Por quê? O ducto coletor, pessoal, eles começam desde lá de cima do córtex, ó. Essa linha amarelinha aqui, tá? Esse ducto amarelo, a gente tá observando que ele começa desde o córtex, então ele tem, ó, um ramo, uma porção cortical, e ele tem uma porção medular, sendo que na medula, nessa região mais próxima da papila renal, a gente observa que o ducto ele é muito calibroso, e acaba sendo
muitos consideram, né, acabam chamando essa região do ducto coletor de ducto de Bellini, tá? E é dele aqui que desembocamos a urina recém-formada nesse espaço aqui presente, que consideramos ser o espaço do cálice menor, certinho? Dá uma observada aqui, ó, que nessa região de medula renal, eu ainda estou observando também, ó, esse tecido típico cortical adentrando. É isso aqui que eu chamo de coluna renal. E uma parte dessa coluna renal aqui, com toda esta pirâmide renal, a gente acaba configurando isso aqui um lobo renal. E o lóbulo que eu disse que ia citar, dá uma olhada aqui, ó, eu tenho um ducto coletor aqui, tá? Mas eu poderia estar observando outros ductos coletores ainda presentes aqui nessa região cortical. Eu considero um lóbulo do rim o quê? Eu considero um ducto coletor e os seus néfrons que desembocam neste ducto coletor. Essa estrutura aqui eu chamo de lóbulo do rim. Então, dentro deste lóbulo, dentro desta pirâmide, vários ductos coletores, eles estão vindo e vão desembocar onde? Nessa região de papila renal, certo? Então, para a gente abrir aqui, né, nossa pesquinha, entre aspas, o que é que a gente pode estar encontrando no córtex e o que a gente pode estar encontrando na medula aqui deste rim, ok? Então, vamos adiante. Agora, vamos dar uma olhada com mais detalhes na histologia, tá? No tecido, de fato, corado em hematoxilina e eosina. Então, olha só novamente, junção córtico-medular com veias e artérias arqueadas, região cortical, região medular. Então, quando eu pego isso aqui e observo numa lâmina, eu vou observar o quê? Os típicos corpúsculos renais aqui presentes. Dá uma olhada que tem partes desse córtex que é altamente tortuoso, que são essas regiões aqui, ó, que nós estamos chamando de labirinto cortical. Parece de fato um labirinto, que é tudo emboladão. E observa aqui, ó, essa região de super paralelo, super organizado, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho estruturas que de fato são retilíneas, como por exemplo o ducto coletor. Então eu posso considerar aqui, ó, que o cerne desta região, bem paralela, que está sendo chamado de raio medular, eu vou explicar por que daqui a pouco. Então a gente pode considerar que aqui por dentro a gente tem ducto coletor e vários néfrons daqui, ó, desembocam neste ducto coletor. E aí esta porçãozinha eu considero de lóbulo. Tá? Então, aqui tem o outro ducto coletor, alguns néfrons vão desembocar nele, então eu tenho outro lóbulo. E aqui deste outro lado, tenho mais um raio medular, néfrons vão desembocar aqui, porque eu sei que tem ducto coletor aqui dentro, e aqui eu considero, mais uma vez, um lóbulo renal, certo? Então, o que é que eu tenho aqui no córtex? Tenho labirintos corticais, com várias coisas do néfron, principalmente os corpúsculos renais, os túbulos proximais e distais, né, que são bastante contorcidos. E eu tenho os raios medulares, por onde estão passando, por exemplo, parte de alça de Henle, está passando ducto coletor, aqui por dentro. E agora vamos focar na medula, vamos dar uma olhada nessa medula. Então, essa região daqui de baixo é muito organizada, eu tenho ducto coletor, porções mais, medulares, também eu tenho alça de Henle, eu tenho vasa reta, e aí quando eu observo numa lâmina, me dá um efeito bem organizado, bem paralelo, ó. Parece que os túbulos e ductos aqui, eles estão sendo conduzidos, eles estão confluindo para uma região mais embaixo. Porque, de fato, a gente vê que as estruturas ali presentes são bem paralelas. E aqui vamos dar agora um enfoque na região mais periférica do córtex, que é o quê? A região que tem aqui, recobrindo todo o rim, que nós vamos chamar de cápsula, que é um tecido conjuntivo denso, fibroso. Observe, inclusive, aqui, ó, bastante fibras colágenas. E na cápsula, a gente também vai observar, pelo menos na sua zona mais interna, uma porção mais celular, que tem as células que produzem esse tecido conjuntivo, que é quem? Os fibroblastos, tá? Então, a cápsula, ela é um tecido conjuntivo denso, que tem uma porção externa mais fibrosa e uma porção interna mais celular. E logo aqui embaixo a gente está vendo um tecido subcapsular, o parênquima renal, principalmente túbulos, contorcidos, eu estou vendo aqui. E observem que eu tenho um tipo de túbulo contorcido diferente do outro. Eu consigo identificar que isso aqui é o túbulo proximal, contorcido proximal, e aqui é o túbulo contorcido distal. Por quê? Primeiramente, pela coloração, o proximal ele é mais corado do que o distal.
Segundo, pela presença de uma borda e escova bem desenvolvida, né? Essa sujeirinha bastante presente aqui internamente, nesses túbulos, quando comparado com o distal, né? Que ele é um pouco mais limpo. E a presença de muito mais núcleos num corte transversal, né? De túbulo, como eu observo aqui, ó, comparado com o túbulo contorcido proximal. Então, o distal, ele tem muito mais núcleos em um corte transversal do que o túbulo contorcido proximal. Aqui, pessoal, é só para a lâmina menorzinha, tá em menor aumento. Eu peguei essa região da fenda aqui do rim, ele tá para baixo assim, tá? E aí, se a gente focar aqui nessa região da fenda do hilo, na fenda do rim, eu observo que é justamente a região do hilo do rim, tá? Onde passam artérias, onde passa veia, acho que talvez vaso linfático, que lindo, inclusive com a válvula aqui presente. Onde passa nervos, tá? E bastante tecido conjuntivo que vai estruturar, dar um arcabouço aqui estrutural para essas estruturas que estão entrando e saindo dos rins. Ah, e volta aqui, mais um tecido cortical cheio de corpúsculos renais ali, né, nessa região. E aqui, pessoal, eu posso considerar uma zona, né, de transição entre córtex e medula, tá? Então, aqui, se eu fosse traçar uma linha, eu encontraria a junção córtico-medular. Inclusive com os vasos, que eu posso talvez, né, considerar como vasos arqueados, artérias e veias arqueadas, veia e artéria arqueada aqui. Dá uma olhada aqui, eu considero isso aqui córtex, por quê? Primeiro, pela presença dos corpúsculos renais e pelas presenças dos raios medulares. E aqui dentro eu considero medula. Veja que aqui está muito mais bagunçado e granuloso do que essa região daqui da esquerda, que está tudo mais paralelo, mais organizado e menos corado, certo? E há uma explicação por que a gente chama, né, sei lá, isso aqui de raios medulares. Eu associo assim, ó, gente, eu imagino que isso aqui, aqui por dentro, é um pedaço de um sol que a gente desenha como se fosse uma bola, e do sol a gente traça os raios, né? A gente pega a bola e faz um sol representando os raios saindo ali do sol. Então, esses raios medulares são coisas de medula que está subindo aqui para o córtex. Aí a gente chama isso de raio medular, porém ele não está na medula, tá? Ele está no córtex. Então, toma cuidado aí para não confundir as áreas. Certinho? E entre os raios medulares, os labirintos corticais. Então, mais uma vez, né, medula, aqui principalmente na região de pirâmide renal, que é bem organizada, bem retilínea, bem paralela. Se a gente for imaginar, parece que esses ductos aqui, eles estão confluindo para essa região aqui da esquerda, tá? E dá uma olhada que tem um espaço aqui. Se eu tivesse mais lâmina para visualizar, eu veria que isso aqui, gente, é cálice menor, tá? Ele tá encaixado assim nessa pirâmide. Ele vai depois, né, receber a urina formada aqui por este túbulo urinífero, os túbulos uriníferos que estão compondo este lobo renal. Se eu continuar, então, ainda na região da medula, olha onde é que a gente vai parar, na papila renal, certo? Que é onde os ductos de Bellini, eles desembocam. Aqui tá um negócio muito vermelho, viu, gente? Então, uma mistura aqui de artéria passando, então tem músculo liso de vaso, tem aqui, inclusive, ó, músculo liso de vaso, tem tecido conjuntivo, tá uma bagunça. Mas essa área é uma zona aqui, se eu tivesse mais cortes, a gente veria que é um espaço do cálice menor. E esse pontinho, o ápice da pirâmide, papila renal. Que, por sinal, dá uma olhada aqui, super bonita essa imagem aqui, essa fotomicrografia, mostrando um cálice menor, que é este espaço. Olha o ápice aqui, a pirâmide, e a papila renal, onde tem esses buraquinhos que representam onde o ducto coletor, ele perfura, né, a pirâmide para desembocar nesse cálice menor. Então, levando a urina recém-formada para esta região. Então, comparando isto com o corte histológico, a gente veria os ductos de Bellini aqui, ó, formando essa área crivosa, inclusive a gente chama assim, né? Essa área cribriforme, né? Da pirâmide renal, que acaba sendo, né, equivalente aqui a essa região da papila renal. Certinho? Por fim, meus queridos, meus amores, olha só, a gente está observando a pirâmide deitada, tá? Assim, pirâmide deitada assim, cuja papila renal está aqui, tá? A região de córtex estaria aqui nessa área. Então, isso aqui é uma medula, tá na medula do rim. Veja que tem um tecido cortical aqui, ó. Corpúsculos renais aqui. Logo, isso aqui é uma coluna renal. A gente observa que temos a área crivosa nessa região.
temos um cálice menor, que é este espaço branco aqui recobrindo esta pirâmide. E, vou mostrar na próxima aula, o epitélio deste cálice menor é um epitélio típico das vias condutoras de urina, tá? Um epitélio de transição, ou urotélio, que vai ser um tema para próximas aulas. Certinho? Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Se gostaram, deixe seu like aí, please. E acompanhem nos próximos vídeos, tá? Então se inscrevam no canal. Então, até mais. Um abraço.